Tem uma coleção de biografias obscuras de Rockefeller, cerca de 10 delas, a maioria publicada há décadas. No entanto, acabei de revisitar o que considero a melhor biografia de Rockefeller, intitulado John D., Os Pais Fundadores dos Rockefellers, de David Freeman Hawke. Este livro foi publicado lá em 1980, o que faz desta a melhor biografia de Rockefeller, na minha opinião. Oferece o relato mais sucinto de como ele realmente construiu a Standard Oil, que é exatamente o que nos interessa. Recentemente, reli ele novamente. Removi todas as informações biográficas e compilei cerca de 100 estratégias distintas que Rockefeller usou para construir. O que Charlie Munger chamou de a maior empresa já fundada. Este episódio será bem direto. Simplesmente vou apresentar esses conceitos a você. Primeiro princípio de Rockefeller. Os negócios eram como uma guerra. Ele começava naturalmente uma carta com: "Estou no meio de uma batalha difícil hoje." Todas as suas mensagens eram enviadas em código. Todas as suas operações estavam envoltas em sigilo. Em seus últimos anos, ele reconheceu isso, afirmando: "É tudo muito verdade. Mas eu me pergunto, que general enviaria uma banda de música na frente para informar o inimigo da data de um ataque?" Rockefeller tinha uma relação complexa com o pai, mas um conselho paterno o guiou por toda a vida. Seu pai aconselhou-o a ignorar a multidão. Fique longe e concentre-se nos seus próprios assuntos. Rockefeller se dedicou inteiramente aos seus negócios, excluindo tudo o mais. Na verdade, esta é a declaração que Rockefeller fez sobre o assunto. Não é verdade que muitos de nós, que não realizam grandes feitos, ficam aquém por falta de foco? É a habilidade de focar a mente na tarefa em questão no momento certo, bloqueando todas as outras distrações. Desde o início de sua vida profissional, Rockefeller era obcecado por números. Ele acreditava que a verdadeira narrativa de qualquer negócio era revelada por seus números. Ele revisava meticulosamente cada número em sua empresa e realmente seguiu essa prática. Este era um hábito que ele desenvolveu antes mesmo de fundar sua própria empresa. Rockefeller afirmava que examinaria cada item em cada fatura e repreenderia qualquer um que negligenciasse fazer o mesmo. Ele absolutamente se recusava a deixar alguém explorá-lo. Um tema recorrente em sua carreira era seu profundo desprezo por métodos de negócios descuidados e pelas pessoas que os empregavam. Além disso, ele possuía um nível extraordinário de autoconfiança desde muito jovem. Na verdade, existe uma excelente anedota que demonstra isso. Agora, Cornelius Vanderbilt era 45 anos mais velho que Rockefeller. Como o indivíduo mais rico dos Estados Unidos, ele buscou um encontro com Rockefeller. Rockefeller concordou em se encontrar com Vanderbilt apenas com a condição de que Vanderbilt viajasse para Cleveland e o visse em seu próprio escritório. Assim, esta citação oferece um vislumbre da imensa autoconfiança e crença em si mesmo que Rockefeller possuía. Ele estava plenamente ciente de que se destacava nos negócios, porque, quando cheguei à idade adulta, bem antes disso, na verdade, eu já havia compreendido os princípios fundamentais dos negócios. Além disso, eu já dominava as regras dos negócios naquela época, regras que a maioria dos homens só aprende aos 40 anos. Então, não precisava do conselho de ninguém. Quanto à natureza dos negócios, que eu vinha conduzindo desde criança, Rockefeller aplicou outro método fascinante aos seus negócios. Ele usava linguagem religiosa ao falar. Mantenha isso em mente até o final. Como isso era muito importante, ele evitava dizer algo como: "Vamos fechar um acordo." Em vez disso, ele propôs que compartilhassem um pacto. Ele também afirmava que a lealdade a um contrato, ou como ele chamava, um pacto, era a marca de um verdadeiro homem. Rockefeller agia metodicamente, avançava gradual e cuidadosamente, falava pouco e absorvia tudo ao seu redor. Essas características se manifestariam repetidamente ao longo de muitas décadas. Ele tinha uma obsessão por organização e arrumação. Sua paixão inicial nos negócios era a contabilidade e a escrituração.
habilidades que adquiriu na adolescência. Eis o que ele tinha a dizer sobre esse assunto. Ele observou que era fascinante estar sempre ciente tanto dos ativos quanto das dívidas e manter registros precisos da situação financeira de uma empresa. Rockefeller possuía uma autodisciplina tremenda. Muitos funcionários relataram que ele nunca perdia a calma, gritava ou usava palavrões. Também não se comportava de forma rude. Alguns desses funcionários colaboraram com ele por décadas. Outra característica de Rockefeller era sua busca ativa por desafios. Em sua visão, a arte de viver envolvia enfrentar problemas e encontrar soluções. Ele expressou assim: "Sempre foi a mesma coisa para mim, localizar um problema e então enfrentá-lo, consertá-lo da melhor forma possível, confiar sua gestão a pessoas capazes e então partir para o próximo desafio." Rockefeller cresceu em um ambiente rural. Quando adolescente, seu pai o levou para a cidade, o deixou lá e o forçou a se cuidar sozinho. Portanto, Rockefeller poderia ser considerado o fundador mais bem-sucedido da história. Ele começa em uma cidade onde não conhece ninguém e não tem nenhuma conexão. O desafio inicial que ele enfrenta é que ele precisa absolutamente conseguir um emprego para se sustentar. Seu método para enfrentar isso oferece uma visão de sua abordagem para desenvolver seu empreendimento. Em menos de 10 anos, Rockefeller conseguiu isso. Usando o diretório da cidade, ele compilou uma lista de empresas que considerava adequadas para se candidatar. Todas as manhãs, após o café da manhã, ele saía e começava a abordar as empresas que havia identificado. Ele não tinha contatos influentes na cidade e não possuía cartas de recomendação. Ele entrava em um banco, uma empresa ferroviária, uma corretora ou uma companhia de navegação e pedia uma reunião com o responsável. Se tivesse esse pedido recusado, ele então falava com qualquer um disposto a ouvir. Ele continuava seu percurso até que as empresas fechassem as portas no fim do dia. Ele repetia essa rotina 6 dias por semana, sem interrupção. Depois de ter visitado todos os principais estabelecimentos da cidade, ele recomeçava todo o processo. Sua perseverança é implacável, gradual, sistemática e incrivelmente desgastante. Ele também reconheceu uma percepção crucial. Usaria a tecnologia para produzir algo que não era possível antes. Antes desse avanço tecnológico, seu primeiro emprego foi em uma corretora chamada Hewlett & Tuttle, que negociava commodities com base em comissão. Ele observa que esse negócio em particular não poderia ter funcionado em tempos anteriores. Eles destacaram 2 tecnologias-chave daquela época: a ferrovia e o telégrafo. O telégrafo fornecia ao corretor de comissão atualizações imediatas sobre as flutuações de preços no mercado atacadista. Posteriormente, a ferrovia permitiu que ele lucrasse com mudanças favoráveis de preços, transportando rapidamente suas mercadorias para os compradores. Destaco isso por causa da lição que Rockefeller aprende naquele ambiente. Ele planeja aplicar precisamente esse conceito em sua empresa de petróleo para identificar os momentos ideais para comprar e vender petróleo bruto. Você o observará adotando e aproveitando as ferramentas tecnológicas. Um aspecto notável de sua carreira: Rockefeller agia e pensava como se fosse o proprietário antes mesmo de se tornar um. E ele afirma que fazia isso ainda quando era funcionário. Examinei cuidadosamente cada fatura que continha uma lista de itens. Revisei cada entrada e confirmei sua exatidão. Somei meticulosamente os valores. E a fatura precisava ser impecável em todos os aspectos antes de eu autorizar o pagamento. O nível de detalhe e exatidão de Rockefeller era tão extremo que seus colegas o descreviam como exigente. Essa abordagem rigorosa, evidente em sua juventude, persistiu ao longo de sua vida profissional. Rockefeller busca entender os dados, após o que ele visa aprimorar continuamente todas as facetas de sua organização. De fato, é assim que Rockefeller demonstra seu compromisso inabalável. Esse impulso para refinar todas as partes de seu negócio me lembra meu conhecido Karim, cofundador e CEO da Ramp.
Karim está entre os especialistas técnicos mais brilhantes atualmente ativos no setor financeiro. Dediquei um tempo considerável a conversas com Karim. Cada discussão que temos gira em torno de sua fixação em criar um produto de primeira linha. Assim como Rockefeller, ele emprega tecnologia de ponta para oferecer continuamente experiências superiores para seus clientes. Karim tem a convicção de que nada é satisfatório e que tudo pode ser melhorado ainda mais. Karim lidera um dos grupos de engenharia mais qualificados da indústria financeira, e eles aplicam ciclos iterativos rápidos e persistentes para melhorar seu produto. Até agora, no ano atual, a Ramp lançou mais de 300 novos recursos diariamente. A Ramp está totalmente dedicada a alavancar a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente e automatizar a maior parte possível das operações financeiras do seu negócio. Eles estão perpetuamente em busca de melhoria contínua. Na verdade, você observará Rockefeller repetindo esse comportamento várias vezes durante a apresentação de hoje. Um grande número das empresas que mais crescem e mais inovadoras do mundo depende da Ramp para gerenciar suas operações. Não deixe de visitar ramp.com para descobrir como sua empresa pode cortar custos e aumentar a eficiência com os serviços deles. Deixe a IA cuidar dos seus recibos e equilibrar seus livros, liberando seu tempo e energia para criar produtos incríveis para seus clientes. Em última análise, o propósito central é criar um produto ou serviço que melhore a vida de outra pessoa. Esse é o meu objetivo, era o objetivo de Rockefeller, e é o que a Ramp também conquistou. Inicie sua jornada hoje. Basta acessar ramp.com. Outra característica de Rockefeller era sua crença no ditado de que os melhores indivíduos são aqueles que são mais sábios. Não se trata de habilidade ou intelecto, trata-se de se dedicar ao trabalho. Eles simplesmente coletam mais dados e têm uma compreensão mais profunda de suas ações. Segundo ele, esse intenso interesse pelo comércio, que só pode ser descrito como paixão, o mantinha ligado ao seu trabalho. Para ele, os números nos livros contábeis eram como versos para um poeta, e os registros financeiros anuais eram semelhantes a tomos históricos. Ele afirmou: "Eu revisava repetidamente os registros antigos." Na prática, ele estava estudando a história da empresa e, em pouco tempo, tinha um entendimento melhor dela do que até mesmo os fundadores originais. Ao longo dos anos, ele desenvolveu um conhecimento mais profundo do comércio de comissões, tanto histórico quanto atual, do que qualquer outra pessoa em Cleveland. Este foi outro princípio que Rockefeller aplicou durante toda a sua vida profissional. Ele também aprendeu uma lição quando adolescente: as aparências enganam. Esse conceito aparece frequentemente em biografias. A ordem dos eventos é muito importante, e sem ela, o monopólio da Standard Oil não existiria. Naquela época, eles estavam transportando mercadorias pelo país. Isso foi antes de ele entrar na indústria do petróleo, naturalmente. Ele precisava ganhar expertise no setor de transporte. Segundo ele, dominar o transporte se tornaria sua principal vantagem na criação da Standard Oil. Foi então que comecei a entender o setor de transportes. Rockefeller passava grande parte do tempo lidando com agentes de carga e capitães de barcos, adquirindo habilidades de negociação ao longo do caminho. Ele percebeu que as tarifas publicadas, que diziam ser fixas, na verdade eram flexíveis e sujeitas à negociação. As aparências enganavam. Um remetente preferencial recebia um desconto no final do mês sobre a tarifa oficial, muitas vezes um valor considerável. Essa é exatamente a abordagem dele ao enviar petróleo por ferrovia. Depois de sair e fundar sua própria empresa de trading, ele descobre que cometeu um erro ao escolher um sócio. Essa lição fica com ele, e ele jura nunca mais se associar a alguém com aspirações limitadas. Rockefeller já mirava alto desde o início,
mas seu primeiro sócio se contentava com muito pouco. Portanto, uma das principais habilidades de Rockefeller tornou-se sua capacidade de pedir dinheiro emprestado. No início da carreira, ele contraiu o maior número possível de empréstimos. Seu sócio, na verdade, o chamava de o tomador de empréstimos mais notável que já conheci. Esse aspecto de sua vida foi tão significativo que o livro dedica um capítulo inteiro intitulado O Maior Tomador de Empréstimos que Já Vi. A razão é fascinante. Ele começou a aprender a pedir emprestado quando lançou sua própria corretora. Com muitas corretoras concorrentes, ele se perguntou como obter vantagem. Uma vantagem que ele encontrou foi oferecer a produtores ou remetentes pagamento antecipado contra suas mercadorias. Na prática, ele criou um novo tipo de empréstimo sobre mercadorias. Como esses empréstimos não existiam antes, ele não podia adiantar dinheiro que não tinha, o que o forçou a se tornar um tomador habilidoso. Seu estilo de tomar empréstimos refletia sua abordagem geral. Rockefeller era presença constante em todos os bancos de Cleveland, embora essas visitas fossem muitas vezes desagradáveis, pois seus pedidos de empréstimo eram frequentemente negados. Suponha que um presidente de banco recusasse me conceder um empréstimo. Isso era insignificante, claramente. Esta é uma citação direta de Rockefeller. Se o presidente de um banco recusasse meu pedido de empréstimo, isso não significava nada. Ele poderia me repreender sobre a tolice de pedir emprestado para meu propósito pretendido, mas isso não me afetava em nada. Isso significava apenas que eu tinha que procurar em outro lugar até alcançar meu objetivo. Essa frase está entre as minhas favoritas em todo o livro. Persistência, sempre sutil e inflexível. Rockefeller se concentrava no objetivo mais importante. Quando ele entrou na indústria de refino de petróleo, não havia obstáculos para entrar. Montar uma refinaria custava cerca de $1.000 e precisava apenas de um punhado de trabalhadores para operar. Ele observou que o transporte era o maior custo deles, pensando, espere um momento. Naquela época, era absurdo. Transportar um barril de petróleo custava mais do que refiná-lo. Assim, se o transporte é sua principal preocupação, então a localização da sua refinaria se torna crucial. A localização que ele escolheu para sua refinaria foi brilhante. Ele escolheu um local adjacente a uma ferrovia e a uma margem de rio. Isso permitia que ele transportasse por trem ou barco, e o transporte por água custava metade do que por ferrovia. Então, algo que se destaca das páginas é: ei, o transporte é nossa principal preocupação. Se algo é sua prioridade máxima, você deve dedicar a maior parte do seu tempo para descobrir como obter uma vantagem nisso. Isso é extremamente crucial. Tenho outra biografia pouco conhecida sobre Rockefeller. Aquela biografia se chama A Arma Secreta de Rockefeller. O livro é inteiramente sobre a obsessão de Rockefeller com um desconto no transporte. Assim, esse conceito foca na prioridade mais crítica. Desde o início, dedique a maior parte do seu esforço para descobrir como obter vantagem nisso. Rockefeller tem uma fixação intensa por controle. Seu objetivo é dominar o máximo possível de seu negócio. Naquela época, ele possuía apenas uma refinaria, onde montou uma oficina para começar a fabricar seus próprios barris. Dessa forma, ele evita depender de outras pessoas. Ele continua estudando o negócio. Isso remete à máxima de que os melhores nunca param de aprender, e ele toma empréstimos agressivamente. Porque ele pensa, não consigo ter sucesso como uma única refinaria, não vou sobreviver. E então, seu plano é pegar muitos empréstimos para crescer rapidamente? Isso provocará um conflito com seus sócios atuais. Para Rockefeller, isso acabou sendo uma das melhores coisas que já aconteceram. Seu sócio então lhe diz: pegamos muitos empréstimos para expandir este negócio de petróleo. Rockefeller responde: devemos pegar empréstimos sempre que for seguro e usar isso para crescer. Seu sócio responde: se essa é a sua forma de fazer negócios, devemos dissolver a sociedade e deixar você administrar as coisas como achar melhor. Rockefeller diz que há uma oportunidade agora para expandir. Essa chance pode não durar muito,
E a reação de Rockefeller diz muito sobre ele. Então, ele forçará uma separação desses sócios de mente estreita, fazendo isso secretamente. Cada movimento que ele faz é feito em segredo. Na verdade, uma de suas outras biografias contém uma frase memorável, afirmando que o sigilo envolvia todas as suas operações. Há um livro intitulado Conspiracy, de autoria de Ryan Holiday, que traz uma excelente descrição deste episódio na carreira de Rockefeller. Vou agora ler uma passagem desse livro. Ele conta a história de um jovem John D. Rockefeller, que ficou preso com sócios de negócios corruptos e intimidadores. Ele deseja romper laços, mas não consegue, porque eles detêm o poder de voto. Eles estão pressionando seus negócios. Eles o maltratam e discutem sua expulsão. O que ele pode fazer em silêncio? Rockefeller consegue financiamento de outro magnata do petróleo e espera o momento certo. Um confronto acontece. Um dos sócios tenta ameaçá-lo. Você realmente quer dissolver esta parceria? Sim, ele enfrenta o blefe deles. Eles concordam, cientes de que os ativos da empresa serão leiloados. Eles estão confiantes de que sairão vitoriosos. Rockefeller não tem essa quantia de dinheiro. Ele faz um lance, eles contra-ofertam. Ele dá outro lance, eles dão outro lance. Rockefeller sai vencedor do leilão. Algumas semanas depois, os jornais noticiaram sua nova parceria, revelando quem havia fornecido o apoio financeiro para sua oferta. E a notícia de que, aos 25 anos, Rockefeller se tornou proprietário de uma das maiores refinarias do mundo. Seus parceiros estavam lá naquele dia. E aqui está uma declaração de Rockefeller. Quando acordei, percebi pela primeira vez que minha mente não estava quieta. Enquanto se vangloriavam ruidosamente, ficaram pasmos ao ver seu império desmoronar. O jovem que eles haviam desprezado tirou isso deles. Rockefeller o desejava ainda mais intensamente. Como esperado, Rockefeller aprende com cada experiência que vivencia. Assim, Rockefeller encontrará os parceiros ideais. E aqui está seu comentário sobre aquele capítulo de sua vida. Que golpe de sorte eu ter adquirido os interesses de todos aqueles homens. Refiro-me ao dia em que me separei deles como a gênese do meu sucesso. Uma qualidade adicional e inesperada, fundamental para o sucesso de seu trabalho, foi seu carisma discreto. Ele conseguiu trazer as pessoas para sua perspectiva. Rockefeller conseguia atrair pássaros das árvores, como diz o livro. Ele capturava sua presa antes que ela se desse conta da sedução. Rockefeller reconheceu que possuía essa aptidão. Ele explica isso em formato de história. Sonhei que estava em um gramado e fui informado de que um sujeito rústico perguntou por mim. Todos me aconselharam a não encontrá-lo. Eles insistiram que ele tinha más intenções, mas eu disse que o veria e ele materializou-se. Falei com ele com gentileza e doçura, convidando-o a sentar-se, e ele sentou-se ao meu lado. Falei com ele de forma agradável e calma. De fato, tive uma conversa com ele. Consegui persuadi-lo e então ele foi embora. Estava tudo bem. E um aspecto fundamental disso é que Rockefeller desenvolveu uma fachada não confrontacional. Aqueles que trabalharam com ele por muitos anos o descreveram de maneira muito semelhante. Segundo eles, ele era paciente, cortês e nunca proferiu uma palavra áspera. Seu comportamento era sempre uniforme e ele tratava a todos igualmente, independentemente da posição. Aqui está o ponto crucial. Isso representava uma fachada. Isso remonta à sua notável autodisciplina. O texto faz um excelente trabalho ao retratar a máscara de Rockefeller. Ocultas sob aquela superfície calma, havia características que ele fazia grandes esforços para ocultar. Ele irradiava autoconfiança. No entanto, sua esposa sabia das inúmeras noites em que ele passava se preocupando com o que estava por vir. Em público, ele nunca falou mal de ninguém. Em particular, ele fazia avaliações contundentes de cada um de seus parceiros de negócios. Ao interagir com a mídia, o homem que aparentava humildade demonstrava um ego imenso. Ao discutir as conquistas de sua empresa, ele usava consistentemente a palavra nós. No entanto, em particular,
O eu surgia com frequência. Parecia que desde jovem ele havia apresentado intencionalmente ao mundo uma persona que não era verdadeiramente sua, um semblante que não era necessariamente seu. Isso é uma máscara, e a raridade com que ela jamais caiu durante sua carreira de décadas salienta sua imensa autodisciplina. Ele também possuía uma confiança extraordinária em sua própria tomada de decisões. Ele era continuamente aconselhado e criticado por homens mais velhos sobre como administrar seu empreendimento. Assim, ele prosseguiu com o que seus associados chamavam de esconderijo. Assim como um rinoceronte, sua abordagem era coletar dados sem nunca divulgar nenhum. Durante as reuniões, ele permanecia em silêncio. Ele incentivava seus parceiros, como costumava dizer, a deixar a outra pessoa falar. Rockefeller coletava mais informações do que os Baileys. Ele examinou todas as facetas da indústria petrolífera. Viajou para os campos de petróleo e familiarizou-se com o negócio desde o início. Ele conversava com produtores, aqueles que extraíam petróleo da terra, bem como com os indivíduos que transportavam o petróleo bruto dos poços até o terminal ferroviário. Ele falava com intermediários que compravam o petróleo bruto e com funcionários da ferrovia que o transportavam para as refinarias. Ele viajou para Nova York, Filadélfia e Pittsburgh para encontrar rivais e examinar suas operações. Essa caracterização de Rockefeller como racional, ponderado, sistemático, dedicado e trabalhador é perfeita. Ele também cultivou uma profunda curiosidade, uma mentalidade calculista e uma aguda consciência das oportunidades. Talvez a parte mais crucial de toda essa frase seja atenção à oportunidade. Quando comparados com ele, seus rivais eram amadores, e ele os reconhecia como tal. Isso reflete sua característica duradoura de ver problemas como oportunidades. Assim, duas questões ocupam seus pensamentos. Como Cleveland poderia superar sua desvantagem como centro de refino em comparação com outras regiões petrolíferas geográficas? E segundo, como poderiam Rockefeller e Andrews, a empresa que ele fundou antes da Standard Oil, que depois se tornou Standard Oil, superar seus rivais em Cleveland? De acordo com ele, suas jornadas não revelaram soluções simples. O refino continuava sendo um processo bastante direto. Então, mesmo o refinador mais eficiente só conseguia uma pequena vantagem sobre os concorrentes. Como suas cargas ainda eram muito insignificantes para serem usadas como alavanca contra as companhias ferroviárias, eles tinham influência mínima sobre as despesas de transporte. Sua maior despesa era com transporte. Este ponto é crucial. Outros refinadores expressaram queixas sobre essas limitações. No entanto, eles as consideravam realidades inevitáveis. Rockefeller recusou-se a seguir o exemplo. Uma excelente citação de sua biografia, Titã, afirma que ele não continuaria em uma circunstância deficiente. Rockefeller havia elaborado um plano que levaria sua empresa à prosperidade. Aumentar o volume de produção era o método mais confiável para melhorar os ganhos. Para conseguir isso, ele contraiu empréstimos adicionais e começou a construir uma nova refinaria. Ele reconheceu que todos esses desafios, uma vez resolvidos, desbloqueariam enormes perspectivas econômicas para qualquer um capaz de resolvê-los. Consequentemente, ele começa a tomar ações que seus rivais evitam. Então ele pensa: tudo bem, precisamos descobrir um método para regular o custo de nossos insumos. Eles estão processando petróleo bruto. Como podemos obter vantagem no que pagamos pelo petróleo bruto? Assim, ele recruta um homem chamado John Andrews, o envia para Oil City e lhe atribui uma única missão, o objetivo: supervisionar nossas aquisições de petróleo bruto. Isso é vital, porque o preço do petróleo bruto variava drasticamente. Sua indústria experimenta considerável instabilidade. Portanto, Rockefeller considerou a aquisição oportuna disso. Ele comprava quando os preços atingiam seu ponto mais baixo, e adquirir em grandes quantidades era uma parte fundamental de sua abordagem. A Andrew foi concedida muito pouca autoridade neste empreendimento. Segundo Rockefeller, o papel principal de Andrew era
em suas palavras, mantê-lo informado diariamente sobre o mercado de petróleo bruto. Sempre que ocorresse qualquer mudança. Nos primeiros dias, a maior parte das compras de Rockefeller era direcionada à compra de petróleo bruto, sempre que os preços caíam. Ele realizava transações enormes, e esses negócios eram tão substanciais que perturbavam todos ao redor. Rockefeller afirmou: devemos nos esforçar para manter a compostura. Quando o mercado atinge seu ponto mais baixo, como inevitavelmente faz, cometeríamos, sem dúvida, um erro grave se deixássemos de comprar. Cada componente de seu plano é corajoso e audacioso. A etapa subsequente da abordagem de Rockefeller era igualmente ousada. Outros refinadores se contentavam em permitir que atacadistas gerenciassem suas operações de exportação. Rockefeller, no entanto, não estava satisfeito. Então contratou seu irmão e o enviou para Nova York. Você estabelecerá um escritório e nós mesmos atuaremos como nosso próprio atacadista. Por quê? Porque Rockefeller estava analisando o comércio. Os astutos possuem um conhecimento mais profundo, e eis o que ele descobriu. Dados indicando uma mudança abrupta na distribuição de petróleo refinado levaram Rockefeller à ação. Durante o ano anterior, menos da metade de todo o petróleo refinado foi vendido no exterior. No entanto, em 1866, as exportações saltaram para aproximadamente 70% de toda a produção. Outros refinadores notaram a mudança no mercado, mas apenas Rockefeller respondeu imediatamente. Já discutimos esse ponto. Rockefeller se recusava a ter parceiros que considerava inferiores ou já excessivamente satisfeitos. Ele então passa a trazer seu mais formidável colaborador, Henry Flagler. Flagler não é apenas tão talentoso quanto Rockefeller. Ele também contribui com contatos e capital para o empreendimento. Flagler contribuiu não apenas com seus próprios esforços, mas também com o apoio financeiro de Stephen Harkness. Stephen Harkness, que anteriormente acumulara riqueza na fabricação de uísque e arreios, torna-se um sócio silencioso e não ativo, um empresário mais velho, mais experiente e mais rico. Consequentemente, Rockefeller frequentemente buscava seu conselho em muitas de suas decisões mais importantes. Considerando tudo o que acabei de descrever, o que exatamente ele está tramando? No que Rockefeller está envolvido agora? Certo, estamos aumentando nossa capacidade de refino, comprando quantidades substanciais de petróleo em momentos estratégicos, eliminando intermediários sempre que possível e trazendo talentos de primeira linha. Assim que Flagler entra a bordo, o que ele faz? Rockefeller atribui a Flagler uma única tarefa. Observe como ele repetidamente emprega essa abordagem. Você vai se concentrar no seu objetivo mais importante, no que Rockefeller quer que Flagler foque. Dedique atenção total à nossa prioridade máxima. Transporte. Flagler tinha um objetivo: exercer o máximo controle sobre os custos de transporte. Rockefeller ganhou um parceiro autêntico. Uma parceria genuína foi formada. Estas são as palavras que Rockefeller escreveu sobre Flagler muitos anos depois em sua autobiografia. Por muitos anos, este primeiro colaborador e eu trabalhamos lado a lado. Nossas mesas foram colocadas no mesmo escritório. Ambos residíamos na mesma rua. Nos encontrávamos todas as manhãs e caminhávamos juntos para o trabalho. Íamos caminhando para casa para o almoço, depois voltávamos ao escritório após comer e, finalmente, íamos para casa à noite. Durante essas caminhadas, livres das distrações do escritório, pensávamos, conversávamos e fazíamos planos juntos. Flagler serviu como o segundo eu de Rockefeller. Aqui estava outro indivíduo, movido por uma obsessão de ser o melhor, completamente diferente dos competidores amadores que enfrentavam. Foi isso que Rockefeller registrou sobre esse assunto. Mas o motivo pelo qual Flagler merece muito crédito é que nos primeiros dias ele exigia que qualquer nova construção de refinaria fosse diferente dos barracos frágeis. Naquela época, construir tais estruturas era a prática comum. As pessoas temiam que o petróleo acabasse
e que o dinheiro gasto em construções fosse desperdiçado. As refinarias eram construídas com os materiais mais baratos e básicos. Flagler se opunha fortemente a tais práticas. Embora reconhecesse que o suprimento de petróleo poderia secar e os riscos do negócio fossem substanciais, ele sempre sustentou que, se entrássemos no negócio do petróleo, deveríamos realizar o trabalho com o máximo de nossa capacidade. Ele também achava que deveríamos ter instalações de primeira linha. Ele estava convencido de que tudo deveria ser robusto e durável, sem poupar esforços para alcançar os melhores resultados. Flagler construiu de acordo com seus princípios, como se a indústria fosse permanente. Sua coragem em agir de acordo com seus princípios estabeleceu uma base sólida para o futuro. Flagler era igualmente ousado e ambicioso. Ele estava determinado a ter sucesso. Um aspecto que admiro em Flagler é que ele tinha uma placa em sua mesa. Dizia: faça aos outros como eles fariam a você e faça primeiro. Assim, a equipe principal que guiaria a expansão da empresa nas próximas décadas já estava montada. Nesse ponto, eles formaram oficialmente uma corporação para permitir a emissão de ações. Rockefeller estava liderando a estratégia e ele tinha outro componente. A última peça do plano de Rockefeller era que apenas uma pequena parte dos lucros seria paga como dividendos aos 5 acionistas. Ele insistiu que o restante permanecesse na empresa, e isso é crucial. Rockefeller buscava constantemente uma reserva de caixa substancial. Permita-me compartilhar uma citação da biografia Titã. Para realmente entender a ascensão surpreendente de Rockefeller, é preciso compreender que ele sempre entrava em conflitos com amplas reservas de caixa. Durante recessões e expansões, ele mantinha reservas generosas e vencia inúmeras guerras de lances apenas por ter um fundo de guerra maior. Este fato é incrivelmente crucial. Antes de prosseguir, gostaria de discutir 2 métodos para aumentar suas reservas financeiras. O primeiro é a Vanta, cuja proposta de valor é direta. A Vanta ajuda sua empresa a comprovar sua segurança, levando a uma maior adoção do seu produto ou serviço pelos clientes. Como muitas empresas se recusam a assinar contratos sem certificação, não obtê-la resulta em perda de vendas. Perder vendas contradiz diretamente o objetivo de expandir seu fundo de guerra. Consequentemente, o usuário típico da Vanta obtém um ROI de 526% após a adoção. A Vanta simplifica a automação de conformidade, segurança e confiança, permitindo que sua empresa passe por auditorias com o mínimo de esforço manual. Assim, com a Vanta, você não só aumenta a receita, mas também economiza tempo. Realizar a conformidade manualmente é lento e agonizante, muitas vezes exigindo meses de trabalho. Empresas de ponta se recusam a desperdiçar tempo precioso em tarefas manuais que a tecnologia pode automatizar. A Vanta ajuda a conquistar confiança, fechar negócios e manter a segurança de forma mais rápida e eficiente. Não deixe de visitar vanta.com/founders para receber um desconto de $1.000. Esse URL é vanta.com/founders. O segundo recurso para aprofundar seu fundo de guerra é o material de apoio, que aumenta seus ganhos. Muitas empresas têm dificuldade de contar sua própria história. O material de apoio ajuda a moldar a narrativa mais persuasiva para a sua empresa. Por que isso é importante? Há uma frase memorável. Na verdade, Don Valentine, o fundador da Square, tem uma excelente citação sobre isso. A respeito disso, ele enfatiza que a arte de contar histórias é de importância crucial. A maioria dos empreendedores que vem falar conosco não tem a capacidade de contar uma história. Dominar a arte de contar histórias é extremamente vital, porque é assim que o financiamento funciona. O capital flui com base nas histórias contadas. E essa é exatamente a função da Collateral. A Collateral transforma seus conceitos complexos em uma narrativa altamente envolvente. Por favor, tenha em mente o site deles. É fácil de lembrar. Collateral.com. A Collateral cria materiais de marketing de qualidade institucional para private equity,
crédito privado e imobiliário. Eles também atendem a empresas de capital de risco, family offices, fundos hedge, empresas de petróleo e gás e uma ampla gama de corporações. Conheço pessoas que usaram a Collateral para seus próprios materiais de marketing. Esses clientes levantaram bilhões em capital e geraram centenas de milhões em retornos. Vou incluir um link abaixo. Definitivamente visite collateral.com e melhore como sua empresa conta sua história. Contar histórias está entre as formas mais poderosas de alavancagem. Por isso, você deve investir significativamente nisso. Pode começar visitando collateral.com. Aqui está outra estratégia que Rockefeller empregou repetidamente. Operando em um mercado altamente volátil, Rockefeller buscava fontes alternativas de receita sempre que a demanda por seu produto caía temporariamente. Um padrão comum nessas narrativas é que os indivíduos assumem riscos muito maiores no início de suas carreiras. Embora possam descrever isso de forma diferente mais tarde, Rockefeller aceitou riscos enormes durante o início de sua carreira. Naturalmente, ele assumiu menos riscos com o passar do tempo. Assim, apesar de mais tarde afirmar desprezar os especuladores, o próprio Rockefeller especulou em futuros de petróleo no início. Sem essas ações, ele poderia não ter resistido. Negociar futuros de petróleo é um empreendimento extremamente arriscado. Isso era tão importante para ele que ele se mudou para a cidade de Nova York, especificamente para se concentrar nisso. Ele continuou essa prática por um período de 2 anos, durante uma recessão econômica. Estamos analisando os anos de 1867 e 1868. Menciono esses anos específicos porque, em 1868, um dos maiores participantes na especulação de futuros de petróleo faliu. Seu colapso arrastou várias outras empresas junto com ele. Rockefeller viu isso como um sinal de alerta e cessou sua própria especulação. Outro aspecto fundamental de sua abordagem era sua busca perpétua por pontos de alavancagem. Embora a Standard Oil estivesse se expandindo, ainda não havia alcançado o status de monopólio. No entanto, eles dedicaram um esforço excessivo para extrair o máximo possível de descontos das empresas ferroviárias. Ao considerar qual ferrovia buscar para os descontos mais substanciais, eles se concentraram na Erie Railroad. A pergunta é: por quê? Porque estava entre as ferrovias menores daquela época e, portanto, mais desesperada por negócios de carga. O acordo que Rockefeller fez com Jay Gould, que então controlava a região, se tornaria uma imensa fonte de lucros ocultos. Buscar pontos de alavancagem e descobrir fluxos de lucro ocultos era uma tática que ele empregaria repetidamente. Examinar esses eventos consecutivamente é crucial por causa do padrão que surge quando você analisa Rockefeller. Ele consistentemente construía sobre cada vantagem, sobrepondo uma sobre a outra. Lembre-se de quando ele afirmou anteriormente: sim, assumirei uma dívida substancial para financiar a expansão. Em seguida, ele alavancaria sua escala para obter uma vantagem de custo no transporte sobre seus concorrentes menores. Ele estava confiante de que poderia fazer isso, porque se lembrava de seu tempo trabalhando na casa de comissões. Ele observou que as tarifas de transporte publicadas não refletiam a situação real. Ele então inicia uma parceria com Jay Gould, o homem responsável pela ferrovia. Por que os interesses de Jay coincidem temporariamente com os de Rockefeller? Porque seu objetivo é garantir o tráfego de que necessita, conectando as maiores refinarias de Cleveland à ferrovia Erie. O aumento no tráfego lhe dá a capacidade de manipular as ações, exatamente o que Jay Gould pretende alcançar. Seu foco não está no desenvolvimento de longo prazo. Menciono isso porque Rockefeller está acumulando vantagem sobre vantagem, demonstrando como todos os elementos se alinham. Jay Gould estendeu o convite para este fluxo secreto de lucros exclusivamente às 3 maiores refinarias. Ele planeja fornecer descontos para cada remessa transportada pela ferrovia. Assim, se Rockefeller não tivesse contraído dívidas substanciais para financiar a expansão,
E se ele não tivesse priorizado o transporte? E se ele não tivesse executado todas as estratégias que estamos discutindo? Ele nunca teria recebido esta oportunidade. Isso se torna um momento crucial em sua carreira. Por exemplo, considere este exemplo de desconto. Suponha que a tarifa padrão na região seja de 60 centavos por barril. Rockefeller, juntamente com as outras duas grandes refinarias, receberia um desconto de 10 centavos por cada barril que transportassem. Posteriormente, Rockefeller se posicionaria de forma tão dominante que ele obteria um desconto em cada barril que transportasse pela ferrovia. Além disso, ele receberia um desconto também em cada barril que seus rivais transportassem. No futuro, esses lucros se tornariam enormes. Mesmo nesta fase, eles já são substanciais. Lembre-se, estamos nos anos 1860. Assim, esses descontos estão gerando um lucro adicional de $50 mil por ano, durante um período em que a maioria dos outros refinadores nem sequer conseguia atingir o ponto de equilíbrio. A maioria estava operando com prejuízo. Então, a essa altura, Rockefeller havia criado esse ciclo virtuoso e estava simplesmente impulsionando-o adiante. Vamos levantar fundos adicionais para aumentar a produção e, em seguida, usar esse aumento de produção para negociar melhores tarifas de transporte. Quanto aos outros refinadores, usaremos os lucros crescentes para adquirir concorrentes, enquanto descobrimos persistentemente fluxos de receita ocultos. Aqui está uma ilustração de uma dessas fontes de renda ocultas. Assim que conseguia essas tarifas mais baixas, Rockefeller abordava seus refinadores concorrentes e sugeria: por que não enviar seu petróleo através da minha operação? E posso oferecer-lhe uma tarifa por barril mais favorável do que você conseguiria por conta própria. Assim, eles agora lucravam com cada barril que seus concorrentes transportavam. Permita-me dar um exemplo daquela época. A refinaria de Rockefeller processava cerca de 15 barris por dia. No entanto, transportavam 4.200 barris diariamente. Rockefeller não descansou sobre os louros. Ele depositava grande fé em cultivar uma rede de aliados secretos, usando sua tabela de capitalização como arma estratégica. Ele oferecia a banqueiros influentes em Cleveland a chance de adquirir ações da Standard Oil com desconto. Seu objetivo era alinhar os interesses deles com o empréstimo à Standard Oil e, crucialmente, desencorajá-los a financiar os concorrentes da Standard Oil. Rockefeller entendia a influência das conexões pessoais, que os relacionamentos globais são o motor por trás de todo sucesso. Consequentemente, ele buscava perpetuamente explorar e expandir sua vantagem nessa área. Ele adquiria empresas de propriedade de outros indivíduos influentes, absorvendo suas redes como próprias. Um indivíduo em particular era o alvo dessa estratégia. Ele aproxima-se de um homem chamado Oliver Payne e propõe comprar a sua empresa por $400 mil, além de lhe oferecer um cargo na Standard Oil. Embora o negócio estivesse avaliado em apenas $250 mil, Payne era de uma família de Cleveland com fortes ligações políticas. Os fundos que entravam na Standard Oil aumentaram graças à rede de contactos de Payne. Assim, Rockefeller posicionou-se perfeitamente para executar um movimento corajoso e audacioso. A sua filosofia: eliminar os rivais antes que ganhem terreno, absorver a escala deles na sua própria e depois alavancar essa escala para acumular mais benefícios. Este evento ficou conhecido como o Massacre de Cleveland. Em 4 semanas, Rockefeller adquiriu 23 empresas. Uma onda rápida e chocante mais tarde, chamada de Massacre de Cleveland pelos historiadores. Rockefeller via de forma diferente. Ele descreveu o processo como completamente sem precedentes. Isto decorre da sua natureza de pensador independente, que confia com confiança nos seus próprios instintos. O que temos aqui é a empresa mais robusta e lucrativa do setor. Ele está a referir-se à sua própria empresa, afirmando que a sua companhia era a mais forte e melhor,
tendo gerado lucros todos os anos desde a sua fundação. Depois, dirigiu-se aos rivais menos afortunados, amadores que, como ele bem sabia, estavam novamente a perder dinheiro. Voltando à sua abordagem, ele recolhe dados adicionais. Faz isto incessantemente para todas as empresas do seu setor e depois dirige-se a elas. Assumiremos os riscos e perigos associados à indústria de refinação. A Standard Oil abordou estes homens, outrora ferozes concorrentes, e disse-lhes: junte-se a nós e beneficiaremos você. Comprometemo-nos a resgatá-lo das ruínas deste comércio de refinação. Este é outro tema recorrente. Ele procura repetidamente impor ordem ao caos. O seu desejo é por colaboração e supervisão, não competição. Você receberá um retorno sobre o capital investido em instalações e terrenos. Acredito que isso possa estar claro, mas serei direto. Rockefeller competia com uma implacabilidade implacável. Vários refinadores em Cleveland alegaram que Rockefeller os intimidava diretamente. Um refinador disse a Rockefeller que não tinha medo dele, provocando a resposta de Rockefeller: você pode não ter medo de perder a mão, mas seu corpo sentirá a dor. Foi assim que Rockefeller agiu. Comece pelo maior rival. Ataque o oponente mais formidável. Rockefeller compilou uma lista dos principais refinadores. Ele começou pelo topo e foi descendo pela lista. Na metade da lista, os refinadores restantes foram forçados a vender. Voltando à estratégia de aliados secretos e usando sua tabela de capitalização como ferramenta, alguns tentaram perseverar, acreditando que poderiam sobreviver através da expansão. No entanto, quando buscaram empréstimos bancários para a expansão, descobriram que todos os banqueiros já estavam sob o controle de Rockefeller. A nota que escrevi para mim mesmo ao ler esta passagem captura perfeitamente a eficiência implacável e a competência superior de Rockefeller. O que me surpreende é que ele lhe daria a opção de ser comprado por esses 23 indivíduos, oferecendo ações ou dinheiro. A escolha era sua, mas apenas 5 optaram pelas ações. Ele repetia constantemente: nunca venda suas ações, segure-as, não importa o que aconteça. Rockefeller aconselhou: liquide tudo o que você possui, até a roupa do seu corpo, mas mantenha essas ações. É notável que a fortuna de Rockefeller tenha aumentado mais durante sua aposentadoria do que quando ele estava trabalhando ativamente. E isso aconteceu porque ele nunca se desfez de suas ações. Em vez disso, eis o ditado: deixe que se alimente de si mesmo. Entre aproximadamente 1905 e 1915, sem tomar qualquer ação, sua fortuna cresceu em 100 milhões de dólares. Isso são 100 milhões de dólares em valores da moeda de 1910. Simplesmente deixe que cresça por conta própria. Outro método que ele empregava: o sócio clandestino e a empresa não revelada. Rockefeller localizava empresas menores que eram muito lucrativas. Essas empresas frequentemente prosperavam porque haviam criado um segmento especializado dentro do setor petrolífero. Por exemplo, uma refinaria focada em produzir óleo enlatado para exportação europeia. Rockefeller comprava essas empresas, mas as deixava continuar operando como se nada tivesse acontecido. Elas mantinham o nome original. Publicamente, nenhuma ligação com a Standard Oil era jamais revelada. A empresa oculta era uma estratégia que a Standard Oil utilizava para expandir seu domínio. A propriedade oculta de outras empresas era guardada com tanto cuidado que, frequentemente, um refinador irritado com os métodos agressivos da Standard rejeitaria sua proposta de compra e venderia para um concorrente local. Ele não percebia que, na verdade, havia vendido para a Standard Oil. Rockefeller reconhecia seu ativo mais valioso e se abstinha de diversificar, repetindo esse padrão continuamente. Ele considerava suas ações da Standard Oil o bem mais valioso e consistentemente adquiria mais ações. Menciono isso novamente porque ele continuou essa prática mesmo durante graves crises econômicas. Um boicote foi organizado por empresas de extração de petróleo bruto
contra Rockefeller. Eles efetivamente cortaram seu acesso a matérias-primas, e isso se prolonga por vários meses. Isso é extremamente severo. A força de trabalho da Standard Oil passa de 12 para 70 funcionários. Vários dos parceiros de Rockefeller na Standard Oil estavam em pânico e propuseram vender suas ações para ele. Consequentemente, em uma ocasião, Rockefeller disse a um parceiro: "Você faz parte da Standard Oil Company." Ele aconselhou a esperar. O parceiro esperou até depois do almoço e então novamente pediu a Rockefeller que comprasse suas ações. Assim, Rockefeller emitiu o cheque. Mais uma vez, Rockefeller aplicou repetidamente esse conceito. Deve-se cultivar um grupo de apoiadores secretos e identificar mercados lotados de talentos medíocres. Assim, Rockefeller estabeleceu uma aliança flexível de refinadores concorrentes, conhecida como Associação Nacional de Refinadores. Esta é uma das ideias que ele colocou em prática que mais gosto. Portanto, o objetivo era bastante direto. Faríamos negócios de forma transparente. Não haveria sigilo. Nos uniríamos nesta coalizão flexível. Coletivamente, compraríamos petróleo bruto e também negociaríamos o transporte com as empresas ferroviárias. Isso ocorre antes de ele se tornar um monopólio. De fato, os dados que ele obtém dessa aliança o ajudam a alcançar o status de monopólio. Consequentemente, Rockefeller é selecionado como líder da associação. Isso é crucial, porque permite que ele se familiarize com cada empresa individual. Ele deve examinar seus registros financeiros. Ele é responsável por atribuir cotas e, notavelmente, ele acreditou desde o início que essa associação falharia. Por quê? Como sua indústria estava repleta de talentos medíocres, ele afirmou que a associação era composta em grande parte, em suas palavras, por homens sem formação empresarial. Muitos deles vinham de uma ampla variedade de profissões que mal os preparavam para lidar com as demandas. Ao competir com empresários progressistas de alto calibre, era óbvio que esses homens não honrariam seus pactos. Lá está essa palavra novamente. Rockefeller, como sabemos, se refere a contratos como pactos. Ele acreditava que a lealdade a um contrato, ou pacto, era uma marca de um verdadeiro homem. Ele está insinuando que esses indivíduos não são verdadeiros homens. Tornou-se evidente que esses homens quebrariam seus pactos. Eles se apegariam a um pacto apenas enquanto isso os beneficiasse, mas hesitariam e recuariam. Quando executar o pacto parecia temporariamente desvantajoso, Rockefeller diz que resolveu usar a Associação de Refinadores. Como presidente, ele obteve conhecimento das operações de cada membro e conheceu todos os líderes do setor. Agora, ele identifica essa pessoa como um concorrente sério, porque revisa seus livros e custos operacionais. Ele também vê sua produção de refino e necessidades de envio, o que o faz perceber: esse cara é um concorrente sério. Ele é um operador habilidoso e eficiente. Portanto, encontrarei uma maneira de comprar sua parte e torná-lo sócio da Standard Oil. Esse outro homem já está acabado, embora não saiba. Farei com que ele lute e, eventualmente, o removerei do conselho. Este é um dos conceitos mais críticos do livro. Parece totalmente absurdo agora. Ele entendeu que, com pessoas capazes, não se pode forçar a cooperação. É preciso alinhar interesses. Este é o método que ele usa para harmonizar interesses, transformando rivais em parceiros. Estas são as palavras de Rockefeller. Ao longo da história humana, ninguém jamais teve sucesso em um negócio para o qual foi coagido. A verdadeira cooperação eficaz só vem de participantes dispostos. Em seguida, ele descreve sua abordagem para recrutar indivíduos para sua empresa. Dizemos a esses indivíduos: vamos examinar os fatos em conjunto. Acreditamos que é benéfico para ambos os lados colaborar. Não se apresse. Reserve um tempo para refletir. Ele permitiu que eles inspecionassem seus registros financeiros. As pessoas que examinaram seus livros-razão ficaram impressionadas com os lucros substanciais, mesmo durante crises econômicas. Assim, sua proposta era direta. Você tem duas opções:
tornar-se acionista da melhor empresa de petróleo do mundo ou continuar competindo contra nós. Se você se juntar, receberá independência e poder de decisão. Lembre-se de que Rockefeller está fundamentalmente construindo uma empresa composta por fundadores. É a única abordagem. Esses fundadores não trabalharão para ele a menos que recebam poder e liberdade. Ele delineia a estrutura. A sede corporativa define as políticas, mas os chefes de divisão recebem autoridade substancial para a tomada de decisões. Esses indivíduos são os fundadores que ele está trazendo para a sua organização. Em grande medida, as divisões operariam com independência parcial. Cada líder importante nas refinarias regionais contribuiu para moldar a política da empresa. Assim, ele tinha representantes estacionados em Pittsburgh, Filadélfia, Nova York e nas regiões petrolíferas. Você gerencia suas divisões locais e depois retorna à sede para participar de reuniões estratégicas. Assim, quando a proposta da Standard foi apresentada dessa forma, fundadores com mentalidade independente acharam difícil recusar, e nenhum deles a rejeitou. Também tenho uma história bastante semelhante e um tanto incomum. Jantei com um fundador que acabou vendendo seu negócio. Era cerca de 6, 8 ou 10 bilhões, algum valor nessa faixa. A narrativa que ele compartilhou comigo é algo que sempre me lembrarei. Ele explicou que sempre se considerou um empreendedor. Ele nunca imaginou que seria empregado por outra pessoa. Assim, ele se viu em um confronto direto com um fundador excepcionalmente difícil. Esse fundador continua liderando sua empresa, que ainda hoje é de capital aberto. A luta já durava algum tempo, e o fundador com quem jantei contou a história depois. Ele estava no processo de garantir novos fundos, uma rodada considerável, e tinha um termo de compromisso para levantar mais $1 bilhão, ou algo assim. Ele contou essa história incrível. Estava olhando para o termo de compromisso e a única ação restante era assiná-lo. Um pensamento cruzou sua mente que ele nunca havia experimentado antes, algo que nunca esperou ter, e ele reconheceu: não consigo derrotá-lo. Então, em vez de assinar o documento, ele consentiu em ser adquirido, trabalhar ao lado e se reportar diretamente ao seu rival anterior. Ele afirmou que foi a melhor escolha que já fez. Estou convencido de que isso reflete de perto o que está se desenrolando nesta história. Eles reconhecem a formidabilidade de Rockefeller e a excelência da Standard, e recebem a oportunidade de possuir uma parte da melhor empresa de petróleo do mundo. Alternativamente, podem continuar competindo contra um oponente que provavelmente não conseguirão superar. Um aspecto que o tornava incrivelmente formidável era seu conhecimento aprofundado de seus números. Não importa onde estivesse no mundo. Diariamente, ele recebia um documento detalhando a quantidade de petróleo bruto em estoque, medida em barris. O relatório também incluía o total de galões de produto refinado enviados no dia anterior, juntamente com quaisquer outras métricas-chave de negócios. Rockefeller raramente deixava a mente divagar da empresa. Concentrava-se inteiramente no seu empreendimento e recusava-se a ser desviado. Ele evitava compromissos sociais e comentava: já estava encontrando todas as pessoas necessárias. Segundo colegas da minha época, Rockefeller era dominante devido ao seu forte caráter e habilidade, e possuía maior visão de futuro do que qualquer outro. Ele montou uma equipe de homens com capacidade inigualável em todo o mundo. Rockefeller possuía uma paciência ilimitada. Ele esperava e, com isso, superava e exauria seus oponentes. Ele trabalhava de maneira direta e sistemática. No escritório, ele operava com o mesmo ritmo constante e sistemático de um agricultor arando a terra. Ao começar o trabalho, sua mesa tinha uma pilha de cartas, telegramas e memorandos. Ele colocava essa pilha à direita de sua mesa. Ele pegava o documento de cima, respondia ou dava instruções, e então o removia de seus pensamentos. Esses documentos eram então enviados para arquivamento. Quando um documento não podia ser tratado imediatamente, ele o virava de cabeça para baixo no lado esquerdo de sua mesa. Assim que a pilha do lado direito era resolvida,
ele virava a pilha do lado esquerdo e a movia para o lado direito para ser tratada novamente no dia seguinte. Assim, Rockefeller vivencia um fenômeno comum entre muitos grandes fundadores. Quanto mais eles conquistam e têm sucesso, maior o desejo de continuar vencendo à medida que sua influência se expande. Ele não busca mais ordem. Seu objetivo é o monopólio, e para alcançá-lo, ele combinará as técnicas refinadas de persuasão mencionadas anteriormente com a aplicação implacável de seu poder acumulado. Permita-me dar um exemplo. Uma pequena empresa desenvolve um método inovador para eliminar o odor desagradável presente no óleo lubrificante. A organização recebe uma patente por sua invenção. Pouco depois, uma segunda empresa, ainda menor, surge com uma inovação idêntica, obviamente derivada da patente da primeira empresa. A empresa infratora de patente chama-se Tweedle. A Standard Oil contatou particularmente a Tweedle, prometendo pagar todas as custas judiciais se a Tweedle fosse processada por violação de patente. E é exatamente isso que acontece. Eles prolongam deliberadamente o caso judicial para esgotar os recursos da empresa menor. No final, a empresa menor colapsa e vende suas patentes para Rockefeller. Rockefeller agora envia todos os seus sócios, instruindo-os a consolidar o controle sobre suas respectivas regiões geográficas. A estratégia espelhava o massacre de Cleveland, empregando as mesmas táticas. Rockefeller aconselhou seus sócios a focar inicialmente no maior e mais poderoso concorrente independente, com ele já assegurado. Os restantes podem ser trazidos sem dificuldade. Rockefeller pretendia deixar seus alvos ansiosos. Ele declarou: ou os adquirimos ou os matamos de fome. Se os concorrentes pedissem muito por suas operações, ele interrompia as negociações até que estivessem em situação desesperadora. Esse era o seu método para acelerar a queda deles. Ele reduzia o preço do óleo refinado para menos do que seu custo de produção. Ele sabia que, cada vez que seu concorrente baixava os preços para igualar, isso só acelerava a ruína deles. Ele mantinha preços baixos até esmagar os rivais que se recusavam a fundir ou vender. Ele comentou que uma boa suada lhes faria bem. Vamos voltar a este conceito que ele emprega repetidamente. Ele identificará suas áreas de influência e então aplicará essa pressão. Ele não é o único responsável por iniciar conflitos. Ocasionalmente, ele se vê no lado da defesa. Portanto, existe essa história. É incrivelmente louca. Existe uma subsidiária. O aspecto da subsidiária é muito significativo, porque você não tem nenhum controle. Então, a pessoa que gerencia essa subsidiária, que pertence à Pennsylvania Railroad, naquela época, a Pennsylvania Railroad era uma empresa enorme e sua subsidiária se chamava Empire Transportation Company. Então, decide que apenas o transporte não é suficiente. Ela pretende entrar no refino, tornando-se assim uma rival direta. Rockefeller desaprova isso. Então, Rockefeller aborda o presidente da ferrovia, que é efetivamente o homem responsável pela série, seu superior, Thomas Scott. Rockefeller informa Thomas Scott: ouça, não gosto de ter um concorrente no refino ligado à sua empresa. Atualmente, estou transportando um grande volume do meu petróleo através dessa empresa. Inicialmente, Scott se recusa a tomar qualquer atitude em relação à sua subsidiária, a Empire. Scott teme que a Standard esteja crescendo e continuará se expandindo. Se não forem contidos agora, poderão ganhar domínio total sobre cada remessa de petróleo em toda a rede ferroviária dos Estados Unidos. Sua preocupação era justificada, pois é exatamente o que acontece mais tarde. Assim, a princípio, Scott se recusa a intervir entre sua subsidiária e Rockefeller. Como retaliação, Rockefeller retira todo o tráfego de seu petróleo da Pennsylvania Railroad. Naquela época, Rockefeller representava 65% do tráfego total da Pennsylvania Railroad. Ao sangrá-los lentamente, ele os faz suar. Você percebe um padrão após um breve período? Eles informam a Rockefeller que a guerra terminará se ele comprar a Empire,
sua subsidiária. Agora vem a parte realmente louca. O homem que dirige a subsidiária não é informado sobre isso. Foi esse sujeito Potts quem realmente começou a guerra em primeiro lugar. Eles escondem dele que estão oferecendo seu negócio a Rockefeller. Rockefeller adquire a empresa e até o dia de sua morte se recusa a trazer Potts para a Standard Oil. Rockefeller tinha grande prazer em contar repetidamente a história de destruir Potts. Rockefeller era uma mistura peculiar de extrema frugalidade, examinando cada despesa até o centavo. Ele também possuía uma ousadia corajosa para investir enormes somas durante crises, quando todos os outros estavam com medo. Nesse momento, a indústria deles passou por uma crise, com a demanda por seu produto muito abaixo de sua produção. Eles tiveram que interromper as operações por meses para permitir que a demanda se recuperasse. Naturalmente, outros refinadores estavam enfrentando exatamente o mesmo declínio. Eles estão se desesperando e Rockefeller lança outra onda de compras. Todos querem vender, mas ele quer comprar mais. Dentro dessa história, encontrei algo interessante. Um indivíduo que ele pretendia adquirir estava resistindo temporariamente. Rockefeller o adverte: possuo métodos para gerar riqueza que você desconhece completamente. A caracterização de Rockefeller neste ponto é tão excelente que não pode deixar de ser compartilhada. Rockefeller agia em grande escala com rapidez de tirar o fôlego, mas era infinitamente paciente. Ele se absteria de qualquer ação, aguardando o momento perfeito chegar, e então daria um grande passo. Ao longo de sua carreira, outra característica sua foi a eliminação implacável e inflexível de intermediários, combinada com integração vertical. Seu intenso desgosto por intermediários levou-o a vender diretamente aos consumidores. Eis o que ele disse sobre o assunto na década de 1870. Descobrimos que os varejistas aumentavam o preço do nosso petróleo em até 5 centavos por galão. Então compramos terrenos. Erguemos nossos próprios tanques de armazenamento, reduzindo assim as despesas com barris e transporte. Construímos vagões-tanque para levar o petróleo diretamente às casas dos consumidores, eliminando todos os lucros dos intermediários. Certamente criamos muitos adversários, mas também tornamos o petróleo mais acessível do que nunca. Rockefeller usou seu tamanho de uma forma que lembra a Microsoft. A empresa fez coisas análogas 120 anos depois. A Standard Oil comercializou mais de 50 subprodutos do refino de petróleo, mas não desenvolveu nenhuma dessas inovações por conta própria. Rockefeller permitia que outros experimentassem primeiro. Ele esperava até que estabelecessem um mercado lucrativo e então entrava. Assim que o subproduto se mostrava lucrativo, ele rapidamente entrava e adquiria todos os seus produtores. Ele estava disposto a pagar preços elevados, já que esses produtos eram protegidos por patentes. Rockefeller revelou uma falha muito humana. Cometeu o erro típico de se opor a uma inovação que poderia minar seu poder. Assim, foram empresas fora da Standard Oil que tiveram a ideia e começaram a construir oleodutos. Como a vantagem de Rockefeller vinha dos descontos no transporte ferroviário, ele inicialmente tentou bloquear os oleodutos e foi implacável em seus esforços para isso. Ele adquiriu terrenos que obstruíam as rotas das empresas de oleodutos. Ele publicou artigos em jornais, alegando que os oleodutos eram suscetíveis a vazamentos que poderiam arruinar as colheitas dos agricultores. Ele comprava os clientes das empresas de oleodutos para cortar sua renda, e então tentava adquirir a empresa de oleodutos por completo. Disse que ele usou todas as ferramentas, exceto a força física, mas uma de suas táticas mais engenhosas é a seguinte: Rockefeller estava aberto a mudar seu ponto de vista. Assim que novas evidências surgiam, ele invertia sua posição e adotava a inovação de todo o coração. Em seguida, começou a construir sua própria rede de oleodutos, o que gerou protestos de seus parceiros ferroviários. Em resposta às objeções, ele garantiu que qualquer queda no transporte de petróleo, devido ao oleoduto,
seria compensada por meio de subsídios. Reflita sobre essa declaração por um momento. Toda a sua carreira foi baseada em obter descontos das empresas ferroviárias. À medida que as circunstâncias mudaram, ele inverteu o modelo convencional de descontos. Em vez de receber descontos, agora era ele quem os pagava. Uma reviravolta verdadeiramente notável. Também foi extremamente astuto. Não se pode resistir a um avanço tecnológico. Os oleodutos eram claramente muito mais eficientes, o método ideal para transportar petróleo. E assim que essa realidade se consolidou em sua mente, ele a adotou de todo o coração. Frequentemente, à medida que seu império se expandia, Rockefeller tentava ignorar os assuntos externos. Ele chegou a entender que essa abordagem era insustentável. Assim, ele comprava influência sobre os políticos e garantia que permanecessem leais. Sempre que jornalistas publicavam matérias negativas sobre a Standard Oil, ele também subornava esses repórteres. Esse ponto já foi mencionado várias vezes, mas vale a pena reiterá-lo. Rockefeller acreditava firmemente na concentração intensa. Ele se impunha o padrão de ir diretamente ao nosso negócio e cuidar dele com grande diligência. Como ele mesmo dizia, ele esperava a mesma dedicação singular de seus associados. Ele resolvia conflitos com seus parceiros através de um método particularmente engenhoso. Ele assumia todo o risco e assumia total responsabilidade pelos fracassos. Assim, eles estavam em uma disputa sobre se deveriam continuar comprando arrendamentos de petróleo. Como era típico, Rockefeller agiu de forma assertiva. Ele insistia em mais compras, enquanto seu sócio, na época um homem chamado Pratt, acreditava que era mais sensato esperar. Após várias trocas de ideias, Rockefeller declarou: "Eu mesmo vou financiar isso." Isso era 3 milhões de dólares, uma quantia enorme naquela época. Usarei meus fundos pessoais. Tirarei 3 milhões de dólares do meu próprio bolso e comprarei os arrendamentos. Se este investimento se mostrar lucrativo, a empresa pode me reembolsar. Mas se falhar, absorverei a perda pessoalmente. Ao ouvir isso, Pratt respondeu: "Se essa é sua posição, faremos isso juntos. Estou disposto a correr o risco ao seu lado." Tudo isso aponta para o que considero um dos principais insights sobre Rockefeller. Entender por que ele agiu como agiu fica muito mais claro quando você percebe que ele realmente acreditava que sua missão era justa. Refletindo em seus últimos anos, ele descreveu o trabalho da Standard Oil como inovador e revolucionário. Serviu como uma força para a melhoria. Buscávamos ver um novo conceito triunfar. Tínhamos como objetivo acabar com os velhos conflitos. Queríamos que esses indivíduos colaborassem conosco e assumissem sua parte justa no empreendimento. É razoável afirmar que as figuras poderosas que competiram no refino de petróleo, os indivíduos assertivos com as finanças mais fortes e a maior inteligência de fato, a categoria de pessoas com maior probabilidade de suportar a batalha competitiva. Esses indivíduos eram os mais propensos a abraçar o conceito de cooperação. Qualquer coisa abaixo desse padrão permitiria que cada pessoa seguisse seu próprio caminho, ignorando as necessidades dos outros. Essa abordagem provavelmente traria de volta a velha situação desordenada e altamente desagradável. Dessa situação, os indivíduos mais habilidosos e competentes estavam tentando escapar. Esses indivíduos irracionais se assemelhavam a uma equipe tentando construir uma casa grande o suficiente para todos. Eles pertenciam ao grupo que mais precisava de abrigo e proteção daquela casa. Estavam constantemente trabalhando para minar a fundação, testando se conseguiriam derrubar a estrutura. E estavam preparados para demoli-la, mesmo que isso significasse desabar sobre si mesmos. Sou profundamente grato que, desde o início, foi um processo de construção, não de destruição, na realidade. A Standard Oil Company é uma das maiores, se não a maior construtora que nossa nação já viu, ou em qualquer outro lugar do mundo. Os ideais de centralização, economia e serviço funcionaram exatamente como previmos.
beneficiando toda a população. E esses críticos desapareceram com o tempo. Esse pensamento traz grande satisfação agora. Olhando para trás, eu já reconhecia isso naquela época, embora entenda muito melhor hoje. Não tinha dúvida sobre isso. E é aí que encerro esse assunto. Caso consiga obter o livro, aconselho fortemente que o leia o mais rápido possível. Atualmente, o livro, acredito que haja apenas um exemplar disponível na Amazon, está listado por $1000. Este é um livro extremamente raro de encontrar. Só tenho um pedido a fazer para você. Lancei um podcast totalmente novo. Ele se chama David Senra. Este podcast tem seu próprio feed, separado do Founders. Criei este programa para conversar com alguns dos fundadores vivos mais excepcionais e os melhores profissionais do mundo dos negócios. Se você é ouvinte de longa data, sabe que conhecer James Dyson estava no topo da minha lista. Recentemente, passei várias horas com meu maior ídolo. Tivemos uma conversa incrível que gravamos. Será lançado em breve e você só poderá ouvi-lo no meu novo feed de podcast. Então, não importa onde você esteja ouvindo agora, por favor, procure por David Center e inscreva-se nesse novo programa. Eu ficaria muito grato se você fizesse isso. E não se preocupe com o Founders. Nada está mudando com ele e continuarei trabalhando nesse programa até o dia em que eu morrer.